Muito obrigado, muito bom dia. Desde já gostaria de agradecer o convite que o Sr. Engenheiro Manuel Perosa de Barros e a Dra. Isabel Rodrigues me fizeram para estar aqui com esta importante tarefa de moderar este painel jurídico e, tal como foi dito, a ANACOM é um organismo de normalização sectorial e, nesse sentido, tem também responsabilidades ao nível da segurança das comunicações eletrónicas. Participa em comissões técnicas, tal como foi já anteriormente indicado, que colaboram e participam ativamente na realização de normas técnicas que são aplicáveis ao setor. Algumas dessas normas dizem respeito exatamente a esta matéria, aos incidentes de segurança e à prova digital. E achei por bem, antes mesmo de começarmos este debate, falar um pouco sobre o que são os incidentes de segurança, apesar de achar que estamos perante uma plateia que o sabe, mas não resisti a procurar a definição que está numa das normas técnicas de que iremos aqui hoje falar, a ISO/IEC 27043/2014, que diz que incidentes de segurança são, e isto é uma tradução livre, eventos inesperados ou indesejados que afetam a segurança das comunicações, tenham natureza criminal ou não, e que têm uma probabilidade significativa de comprometerem operações comerciais ou ameaçarem a segurança da informação. No fundo, estamos aqui a falar de situações como, por exemplo, o phishing, que penso que é conhecido. O exemplo mais claro será a existência de cópias de sites, no sentido de, aparentemente, os utilizadores poderem fornecer informações que depois podem ser utilizadas para outros fins, ou o caso das botnets, que consiste na manipulação de máquinas sem que os utilizadores se apercebam, e isto de uma forma remota. E podíamos dar aqui muitos outros exemplos e seguramente iremos dar ao longo deste painel. Muitas destas normas, algumas são normas, outras são drafts ainda, são ISOs 27037, a 41, a 42, a 43, enfim, várias normas, têm conteúdos relativos à identificação, à obtenção, à conservação e à validação da prova digital, bem como aos processos de investigação de incidentes que decorrem nesta área, de forma a não comprometerem depois a validação e a utilização desta prova. Eu não me esqueço, quando estávamos a preparar este seminário, aqui um exemplo que o engenheiro Gonçalo me deu relativamente à investigação. Se nós entrarmos numa sala e percebermos que houve um homicídio, toda a gente sabe o que é que deve fazer. Não mexa em nada, não toca em nada, porque sabe que qualquer tipo de manipulação pode adulterar a obtenção de prova e pode pôr em causa depois a investigação posterior. Bem, quando se está perante um caso de prova digital, a tendência muitas vezes é exatamente a oposta. É tentar fazer print screens, é tentar fazer downloads, é tentar fazer gravações no sentido de obter essa prova para depois ser utilizada. Bem, muitas vezes isso faz com que essa prova deixe mesmo de poder ser utilizada. E, portanto, são estes aspectos que nós entendemos que são interessantes e que, portanto, também são abrangidos por estas normas técnicas. Também não resisti, uma vez que muitas das pessoas não conhecem estas normas técnicas, a fazer um pequeno resumo ou dar alguns exemplos de disposições que aparecem nestas normas. Por exemplo, e vou usar apenas a 27037 como exemplo, identifica-se logo como sendo um guia para identificação, recolha, aquisição e preservação da prova digital no sentido da sua admissibilidade legal. Esta norma indica que se destina aos responsáveis especialistas na investigação de incidentes e prova digital, estabelece que servirá de guia para a obtenção de prova relativamente a determinados equipamentos e também determinadas funcionalidades, e estabelece e indica vários exemplos, como seja telemóveis, PDAs, cartões de memória, sistemas de navegação móveis, câmaras de segurança e sinais televisivos em circuito fechado, computadores com ligação à net, enfim, dá vários exemplos de equipamentos e também de funcionalidades desses equipamentos. Tem normas relacionadas com a cópia e a certificação de cópias digitais, estabelece princípios relativos a estas matérias, como sejam o princípio da relevância dessa prova, da segurança-confiança, no sentido que esta prova deve poder ser repetida, a repetibilidade desta prova e a reprodução futura.
a necessidade de auditorias aos processos de investigação e também um outro princípio, que é o princípio da suficiência, que diz que não é necessário repetir todo o processo em que esta prova se baseia, apenas aquilo que é indispensável para o que se pretende provar. Enfim, são princípios que aparecem nestas normas e que eu estou aqui apenas a referir, porque depois podem abolir com aquilo que são os princípios existentes no nosso ordenamento jurídico. Estabelece também procedimentos em função de um equipamento estar ligado ou desligado, ou se um equipamento é detectado e se é alimentado com uma bateria e tem uma carga já, pouca carga, como é que se faz? Se é possível ou não utilizar outra fonte de alimentação, e se ao usar outra fonte de alimentação pode ou não adulterar essa prova, se o facto de ter acesso, violando alguns mecanismos de proteção de acesso desse mesmo equipamento, se isso pode ou não adulterar essa prova. Enfim, tem aqui um conjunto de normas que eu penso que são, de disposições que penso que são interessantes, e são interessantes também no sentido depois de verificar o que é que em termos de ordenamento jurídico está consagrado. Além disso, estabelece também normas destinadas à forma como se deve constituir as equipas de investigação. Estabelece inclusivamente, ou pelo menos salienta a necessidade de se obter determinadas autorizações, como por exemplo mandatos judiciais, em tempo útil. Estabelece também questões relacionadas com conflitos de interesse. Há aqui vários interesses que muitas vezes são conflituantes. Como nós vamos ver, muitas vezes os próprios ofendidos podem ter apenas um interesse relativo ou não ter mesmo interesse em que essa prova seja conservada. E, portanto, estas normas técnicas têm aqui um conjunto de disposições que muitas vezes vão muito para além daquilo que é o aspecto técnico em sentido mais estrito. Bem, foi nesse sentido, exatamente, que se entendeu e que a organização deste seminário entendeu que deveria existir um painel jurídico para discutir estas questões e, obviamente, também depois permitir que esta discussão se estenda ao público aqui presente. Os oradores que nós temos aqui são a doutora Sofia de Vasconcelos Casimiro, advogada, doutorada em Copyright and Information Technology pela Queen Mary University of London, é mestre em Direito nestas mesmas áreas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, fez também o curso de International Law of Cyber Operations, peço desculpa se disser aqui alguma coisa mal em termos de pronúncia, pela Cooperative Cyber Defense Center of Excellence da NATO, na Estónia, foi bem, correu bem. É também professora do mestrado em Competitive Intelligence da Academia Militar, é docente da cadeira de Direito da Sociedade de Informação e Direito de Autor no curso de pós-graduação em Direito Intelectual da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é membro da direção da Associação Portuguesa de Direito Intelectual e do seu Conselho de Arbitragem, é autora de várias monografias e artigos sobre esta matéria e é advogada consultora do escritório Vieira de Almeida e Associados, onde desenvolve exatamente estas áreas da cibersegurança, tecnologias de informação. Portanto, estamos aqui perante uma advogada qualificadíssima nesta matéria. Por outro lado, temos também da Polícia Judiciária o engenheiro Gonçalo Ribeiro, é especialista da Polícia Judiciária na secção de investigação de criminalidade informática e tecnológica, é membro do Comitê de Qualidade da International Association of Computer Investigative Specialists, e a CIS, penso eu que diz, dos Estados Unidos, é formador, orientador do programa de certificação também desta instituição, é membro convidado do grupo de trabalho de Forensic Information Technology da European Network of Forensic Science Institutes, da União Europeia, e também é membro de um grupo de trabalho de Forensic Experts da European Cybercrime Center da Europol. Penso eu que é isto. Portanto, também temos aqui um investigador da Polícia Judiciária que é devidamente qualificado e muito experiente em termos práticos nestas matérias. E é exatamente com estes dois convidados que nós vamos começar esta sessão e vou então pedir à doutora Sofia, se não se importa, uma exposição introdutória de 10, 15 minutos. Muito bem. Antes de mais, eu queria muito agradecer. Primeiro, quero cumprimentar todos os presentes, agradecer muito aqui o facto de terem interesse em vir debater estes temas e quero agradecer o convite que me foi dirigido para estar hoje aqui presente. Quero agradecer em meu nome e em nome da Vieira de Almeida e Associados e louvar esta iniciativa. É essencial termos um espaço de debate para podermos falar sobre estes temas tão importantes quanto este da segurança dos sistemas de informação e investigação dos incidentes de segurança em sistemas de informação e a prova digital. E eu vou tentar começar por um enquadramento geral
da importância exatamente destes temas. Vou começar exatamente por aqui, por salientar porque é que estes temas são tão importantes na sociedade atual. E nós estamos atualmente na chamada sociedade de informação. E chama-se sociedade de informação exatamente porque a informação hoje foi eleita a recurso estratégico essencial, catalisador do nosso desenvolvimento e do progresso social, económico e naturalmente cultural. Portanto, a informação está no centro de tudo o que nós hoje fazemos. Daí que também esta sociedade de informação dê muita importância e privilegie todos aqueles meios, mecanismos, tecnologias que transmitem informação, que armazenam informação, que permitem o acesso à informação e que, em suma, permitam o tratamento de informação e que façam com que a informação pertinente chegue ao momento certo, no momento certo e no lugar certo, no momento em que nós dele precisamos. Daí que a informação, o manuseamento de informação seja hoje essencial para todos nós. E quando falamos de informação hoje em dia, também falamos em grande medida de informação traduzida numa linguagem binária, em bits e bytes, porque uma grande parte da informação encontra-se hoje convertida num formato eletrónico. Por isso, quando falamos em informação, mais uma vez hoje em dia, falamos em grande parte de informação digitalizada, de informação traduzida em meios eletrónicos e que circulam assim em sistemas de informação em formato eletrónico ou em sistemas de informação automatizados. Daí a importância da segurança dos sistemas de informação, porque toda a nossa sociedade, uma grande parte da nossa sociedade, assenta hoje sobre estes sistemas de informação. São estes bits ou bytes que hoje em dia constituem os tijolos e até mesmo os alicerces da nossa sociedade. Nós guardamos hoje em dia as nossas fotografias pessoais em formato eletrónico, a nossa sociedade, as nossas empresas têm os seus arquivos em formato eletrónico, o Estado tem uma grande parte da sua informação em formato eletrónico. Portanto, quando falamos em segurança dos sistemas de informação, estamos a falar na capacidade de resistir a qualquer ação ou um acidente. Portanto, podemos estar a falar até de algo que não seja provocado por ação humana, podemos estar a falar de um acidente ou de uma ação maliciosa, maliciosa ou não, que comprometa os bens jurídicos que assentam ou que são suportados nestes sistemas de informação. Ainda não há uma grande definição terminológica, já sabemos que há várias definições possíveis, encontramos também algumas nestas normas técnicas, mas a questão que cabe colocar seguidamente, já compreendendo a importância da segurança dos sistemas de informação, é que passos devemos dar para garantir essa segurança de informação. E eu salientaria, inicialmente, uma necessidade de multidisciplinariedade. É necessário cooperação entre as várias áreas e é uma das razões pelas quais também louvo esta iniciativa, que não é muito comum, que procura criar vários painéis que se coordenam entre si. O jurídico, a gestão e a parte tecnológica. E eu diria que estas são das três vertentes mais importantes que temos que assegurar perante os incidentes de segurança em sistemas de informação. Todas elas são complementáveis entre si e, obviamente, não esgotam eventuais outras áreas que possam ser relevantes. Para que haja segurança nos sistemas de informação, temos que envolver, sobretudo, os gestores num primeiro momento, porque são os gestores que vão identificar quais são os recursos mais valiosos da sua organização e que vão determinar quais os principais procedimentos que devem ser adotados nessa mesma organização. Num segundo momento, para criar as regras e esses planos e essas políticas, devemos chamar sobretudo os juristas. São eles que irão estabelecer os tais, o enquadramento de atuação dos vários agentes. E num terceiro momento, a implementar, chamaríamos sobretudo os especialistas em tecnologia, que irão então colocar em prática essas regras previamente estabelecidas. Mas reparem que em cada um destes momentos eu falei sobretudo. Porque em cada um destes momentos, todos os demais também deverão participar. No momento em que o gestor determina os seus recursos essenciais, aquilo que quer de facto defender, que tem maior importância dentro da sua organização, no momento em que pretende estabelecer os procedimentos, deve sempre consultar, os juristas, para saber qual é o quadro legal onde se move, para saber quais são os limites à sua atuação, e tem que consultar também os especialistas em tecnologia, que vão dizer aquilo que é ou não possível fazer em termos técnicos.
No segundo momento, quando as regras vão ser criadas, também devem ser chamados mais uma vez os gestores e os especialistas em tecnologia, porque estes vão dizer mais uma vez o que é que tem sentido nas suas organizações. Os gestores vão dizer o que é que dentro do quadro legal tem sentido adaptar à sua organização em específico. E os especialistas em tecnologia, obviamente, na criação das leis, têm um papel importantíssimo nestas áreas que são tão técnicas para dizer o que de facto pode ou não pode ser feito. E o mesmo na terceira fase, quando vão implementar, mais uma vez, devem estar presentes quer os gestores, quer os juristas. Portanto, é essencial em cada momento assegurar uma coordenação entre estas várias áreas. Pelo menos estas, não quer dizer que em cada caso particular não possam ser chamadas outras. Chegados aqui, perguntamos, e o que interessa assegurar? Sabemos que tem que haver multidisciplinariedade, mas o que interessa assegurar? E interessa assegurar essencialmente três vertentes. A vertente da prevenção, a vertente da detecção e depois a vertente da reação. E é essencialmente nesta fase final da reação que se insere este nosso tema mais específico da investigação dos incidentes de segurança em sistemas de informação e manuseamento da prova digital. E aqui interessa saber o que é que existe atualmente. O que é que existe em termos de normas jurídicas e o que é que existe, ou irá existir, em termos de normas técnicas resultantes da normalização. Nas normas jurídicas, o que nós temos essencialmente hoje em dia são regras de enquadramento. Aderimos à Convenção do Cibercrime, por razão desta adesão, introduzimos na nossa ordem jurídica algumas regras que hoje em dia estão refletidas na lei do cibercrime, mas se forem analisar esses diplomas legais, o que encontrarão são sobretudo regras que atribuem competências, qual a entidade que pode aceder a que tipo de dados, quais os procedimentos necessários para aceder ou para conservar esses dados, mas sem chegar a um pormenor fino. Temos apenas a atribuição de competências às autoridades judiciárias, ou em determinados casos ao juiz, para solicitar os dados ou para solicitar a conservação dos dados, mas não são dadas indicações da maneira como deve ser feita essa preservação, como deve ser assegurada, por exemplo, a integridade dos dados. Podem haver referências de que deve ser preservada ou deve ser garantida a integridade dos dados, mas não são dadas indicações de como isto deve ser concretizado. Então, estas normas técnicas, o que têm em vista é exatamente colmatar essa falta, este espaço que está neste momento em branco, e determinar ou pormenorizar em que medida se pode garantir essa integridade dos indícios que tenham sido deixados quando há um incidente de segurança. E porquê preservar essa integridade? Para que os mesmos depois possam ser admissíveis e tidos como seguros, como certos, como confiáveis, em sede de processo. Pode ser processo civil, processo penal, processo administrativo, até mesmo processo disciplinar. Mas, enfim, para que depois se consiga determinar a origem desses incidentes de segurança e responsabilizar, em última análise é isso que se pretende, e responsabilizar os autores pelo ato ilícito, caso estes existam, e se consigam depois, enfim, determinar. Qual é a diferença que eu estabeleço já desde aqui entre as normas jurídicas e estas normas técnicas resultantes de normalização? As normas jurídicas são aprovadas pelos órgãos legislativos, quer no Estado, uma União, uma federação, mas são aprovados pelos órgãos legislativos. Portanto, temos aqui uma diferença desde logo de autoria destas normas. E porque são emanados de órgãos legislativos, têm um carácter obrigatório. São de cumprimento obrigatório. Enquanto que as normas técnicas são emitidas por organismos de normalização reconhecidos, e podemos estar a falar de nacionais, organismos nacionais, ou regionais, ou internacionais. Portanto, lá está esta diferença de autoria, e também na sua força jurídica. Não são obrigatórias.
As normas técnicas resultantes da normalização não são obrigatórias, são voluntárias. Poderão apenas tornar-se obrigatórias se a lei assim o impuser. Portanto, se houver uma norma jurídica que imponha essa obrigatoriedade. Esta é uma grande diferença, diria, a diferença essencial entre uma e outra. Mas porquê a importância destas normas técnicas? Desde logo pela razão que eu há pouco referi, é que as normas jurídicas, em geral, não chegam a uma tão grande pormenorização, estabelecem procedimentos mais gerais. E aqui estamos a falar de uma camada mais fina de instruções, de como fazer em concreto, como manusear a prova em concreto, como a preservar, como a reproduzir, por exemplo, quando seja necessário. E são importantes essencialmente porque resultam geralmente da atuação, da intervenção de grandes especialistas nesta área, nos próprios setores, e, portanto, são amplamente reconhecidas pelas pessoas que trabalham nessas áreas, porque, no fundo, são geradas pelo próprio setor. Daí que contribuam grandemente para a sua consensualidade, são normalmente aceitos pela própria área em que são necessários. Gostaria apenas de salientar, para terminar, não sei se já estou a exceder o tempo, só para terminar, porque é muito importante e para dar talvez um modo para a discussão posterior, há alguns temas muito interessantes, algumas questões muito interessantes que se levantam nesta matéria. E já foi aflorado brevemente a questão das vítimas, e gostaria também de falar dos intermediários. Por vezes as próprias vítimas não têm grande interesse neste tipo de investigação e é um dos temas interessantes aqui a debater, porque o grande interesse das vítimas após um incidente de segurança é de voltar a recolocar os seus serviços em funcionamento. O essencial para as vítimas é que, já tendo tido um dano, esses danos não continuem. Quer se houve uma interrupção do seu serviço, se houve um prejuízo nas suas bases de dados, porque eu não ilustrei, não concretizei para também não perder agora muito mais tempo, mas podemos estar a falar de acessos indevidos a bases de dados de clientes ou de fornecedores de uma empresa com graves danos reputacionais. O que a empresa não quer é dar publicidade a este incidente de segurança. Portanto, temos desde logo interesses conflituantes nestas matérias. A própria vítima pode não querer ou não ter grande interesse em cumprir algumas das regras que por vezes se prevêem, como seja uma das regras que já existe no setor das comunicações e que se pretende alargar a outros setores, é da obrigação de notificação da existência de incidentes de segurança. Pode levantar algumas dificuldades às empresas. Essa investigação dos próprios incidentes pode colocar a nu, por exemplo, que não foram cumpridas as regras de segurança dessa empresa, o que também pode ser nocivo para a empresa. E outro tema que é interessante levantar nesta área é da posição dos intermediários, ou seja, aqueles que têm um controle sobre os sistemas de informação, mas que não são em si mesmas as vítimas, ou pelo menos não são vítimas diretas, até podem ser vítimas indiretas. É que estes intermediários, se estiverem sujeitos a várias normas relacionadas com a investigação de incidentes de segurança, acabam por ter que trabalhar e investir grandes recursos humanos e económicos para objetivos que não são propriamente os seus, não é? E surge a grande questão de saber quem vai financiar todas estas operações que lhe sejam exigidas. Deve ser o Estado, serão as vítimas, seremos todos nós, serão os próprios? É uma grande questão que também se coloca. E depois a posição, claro, uma outra questão muito interessante que se levanta nesta área é a posição em que eles estão no meio de deveres conflituantes. Se por um lado tem o dever de colaborar com a justiça, por outro lado tem outros deveres, como seja de proteção da privacidade e proteção dos dados que circulam através dos seus serviços. E o exato equilíbrio entre estes interesses ainda está por definir. Ainda é um ponto em aberto e que levanta imensas questões quando estamos a tratar quer das normas jurídicas nesta área, quer também nestas normas técnicas. Com certeza teremos a oportunidade depois de debater melhor o tema na altura da discussão, mas por enquanto deixo isto em cima da mesa. Muito bem, muito obrigado, Sofia. Isto prova que possivelmente podíamos passar aqui o dia todo só com o painel jurídico. Mas, Gonçalo, se há perspectiva bastante prática, é a perspectiva da investigação.
Porque, na verdade, se não houver investigação, se não houver aquisição e manutenção desta prova, bem, dificilmente depois haverá mais alguma coisa. Nesse sentido, gostaria de ouvir a sua opinião sobre estas matérias. Em primeiro lugar, replicar os agradecimentos em nome da Polícia Judiciária, em especial da Secção de Investigação em Criminalidade Informática e Tecnológica, que por natureza e de forma intrínseca à sua atividade, obviamente desde muito cedo lida com esta problemática, desde os anos 90, desde os primórdios ao fim e ao cabo desta toda atividade, criminal ou não, mas atividade por si só digital. Como a doutora referiu, estaremos sempre a falar de informação, materializada agora sim de uma forma digital. Mas reforçando também algo que é importante, todas estas normas e daquilo que eu vejo, tendo a Polícia Judiciária no seio do seu envolvimento em grupos de trabalho, especialmente a nível europeu, foi envolvida na realização das normas já finalizadas nas versões da draft também. Isto, obviamente, tem uma origem, sobretudo, no meio criminal. Deriva muito também do modelo norte-americano, da forma como a prova digital é adquirida. Acho que é uma réplica, apesar de os valores serem outros. E há que efetivamente partilhar não só estas metodologias, como criar uma taxonomia comum, porque o que para os norte-americanos, se calhar, é uma evidence, para o português, o que é uma evidence, não é? Quer dizer, há que criar aqui uma taxonomia relativamente aos centros de resposta a incidentes, aos certos nacionais. Isto está a ser feito e durante este mês penso que será fortemente disseminado, até por via da coordenação da parte da Europol, que foi aprovada uma taxonomia comum relativamente a incidentes. Mas depois temos aqui um dossiê, efetivamente, que não é independente, que é o da análise e realização de análise informática forense, análise forense digital, independente de terminologia que venha a ser adotada. Não lhe gostaria, não é também da nossa panagem, adotar o termo informática forense, porque penso que cinge muito aquilo do que estamos a falar. Fecha completamente alguns campos, porque estamos a falar de uma ciência. Para muitos, uma arte. É uma ciência, se calhar, focada, obviamente, no seio criminal, tal como a lofoscopia, por exemplo. Outras ciências não têm essa necessidade ou esse objetivo muito concreto. E concordo também com um ponto que a doutora referiu, que é o facto de isto tem que começar num simples, salvo todo o respeito e muito desprezo pela função, mas tem que começar num papel de um elemento de helpdesk quem recebe uma chamada de um utilizador que diz que não tem um fecheiro Excel no seu ambiente de trabalho. Quer dizer, esta avaliação tem que começar. A pessoa dá um passo em frente, não dá. A educação tem que começar também nos altos quadros das organizações. Tem que haver esta formação, com outra linguagem, obviamente, não tão científica, não tão técnica, mas tem que haver aqui realmente uma taxonomia em que a engenharia consiga falar, a advocacia também, ou seja, toda esta máquina tem que funcionar numa só língua. Esta iniciativa é positiva. Parece-me a mim que será talvez uma das mais importantes e que irá evangelizar este tema da análise forense digital. É da nossa opinião na Polícia Judiciária, porque lidamos diariamente com isto. O desconhecimento é abismal, efetivamente. O desconhecimento, lá está, não é a ausência de capacidade das organizações de conseguir lidar com o tema. Envolve skills, obviamente, as pessoas têm que ter um know-how, têm que ter um treino de excelência, contínuo, repetido, validado. Envolve alguns meios, alguns custos monetários, obviamente, em que é sempre o primeiro ponto a descurar e é fácil. Estamos tão habituados a ver no seio das nossas organizações de IT comprar uma firewall, comprar um IPS, comprar um IDS, chatear o nosso diretor porque este modelo é que serve e depois gastamos milhares de euros e quando alguém precisa de uma resposta por uma via legal, não há resposta. Em cenários de 3, 4 dias atrás, um incidente. Precisamos de saber um acesso a um site há 4 dias atrás e não há uma resposta em entidades que gastam milhares ou milhões de euros anualmente, algumas públicas, outras privadas. É chocante. O tema acho que serve para isto mesmo, para sensibilização, para partilha destas normas. Nós adotamos aqui um complemento às normas, não nos baseamos só na recolha, na análise, para nós, e a doutora também obviamente poderá constatar isso do outro lado, mas sobre a mesma realidade, que é a parte do reporting. Quando se escreve, como se escreve e para quem se escreve. Ou seja, é importante perceber que se formos falar que realmente um determinado sistema de ficheiros estava formatado de uma determinada forma, com o utilizador, protegido por uma determinada política de acesso, e entregar isto em tribunal, alguém percebe, alguém sabe qual é o valor probatório que se pode dar ou não, e em caso de dúvida, saberemos qual é o resultado final, não é? Portanto, acho que é todo um papel pedagógico, sobretudo pedagógico, sensibilização. É importante que dentro de cada organização existam equipas de resposta a incidentes,
já não falo certificadas, mas pelo menos com este papel, ou seja, interiorizado daquilo que são as boas práticas, e estas normas espelham isso mesmo, mas capazes de não contaminar, permitam-me outro tipo de linguagem, mas efetivamente será o cenário, como o exemplo foi dado para um local de crime, porque efetivamente estaremos a falar num local de crime, num cenário de crime, não é? Não contaminação da prova, não contaminação, ao fim e ao cabo, do local, preservação, a identificação inequívoca de determinado equipamento ou determinado local, num determinado grupo de data-hora, para que mais tarde não haja confusão. Estamos a falar de um computador numa instituição que é utilizado por 4 funcionários. Quem é que efetivamente utilizava? Quer dizer, há máquinas reutilizadas quando um funcionário sai da organização? Há uma política, há uma entrevista de saída desse funcionário? É uma panóplia de questões, muitas não tão digitais, obviamente, mas que culminarão sempre na necessidade de determinado momento do tempo existir a necessidade de uma resposta efetiva de preservação ou de recolha e posterior análise e suas ilações em termos digitais, que por si só é complexa. Portanto, quando isto tudo não é garantido, quando implementamos os nossos sistemas de informação e não nos colocamos num cenário em que amanhã, se acontecer, eu consigo responder ao que vão perguntar, já não falo de um órgão de polícia criminal necessitar dessa informação, já falo no seio da organização ao incidente, o nosso diretor da ATI questiona-nos e há necessidade de aferir qual a causa, o que é que está por trás, há natureza humana, não há, alguém consegue responder? Portanto, é todo este caminho e nós, por natureza, temos essa amostragem diária. É chocante, um dos exemplos muito concretos, não tão pelo desconhecimento, mas, por exemplo, é a variante de ransomware, toda esta panóplia maliciosa do conceito digital de pago para desbloquear, em que realmente muitas das vítimas acabam por fazer e acabam por financiar toda a atividade criminal. E é complicado depois também criarmos esta separação e esta sensibilidade para que há algo a fazer. E, efetivamente, este será o ponto. Esperemos que este debate, nas diversas perspectivas, que concordo plenamente também, são as corretas e possivelmente fazem o chapéu a toda a temática, são importantes. Frisar também o papel de alguns estabelecimentos de ensino em Portugal que já se debruça, já tem cadeiras específicas para esta matéria, o que é de louvar. No Reino Unido é normal que tenhamos computer science, debruçado um pouco focado já na análise forense digital, desde muito cedo, desde o secundário. Em Portugal está-se a dar os primeiros passos, começa-se em alguns mestrados. Portanto, é importante que esta área seja disseminada, não seja exclusiva da investigação criminal, apesar de ter nascido no seio da natureza de que é a investigação criminal, mas é importante que dentro de cada organização existam estas metodologias, completamente. Muito bem. Vamos então iniciar aqui o debate e eu gostaria só, Sofia, de levantar esta questão. Nós temos, nomeadamente no que diz respeito ao processo penal, e vou usar o processo penal porque talvez seja aquele que é mais evidente, normas relativas à obtenção de prova, aos meios de prova e também à validação dessa prova. Tal como disse, essas normas são normas de conteúdo mais genérico. Aliás, há um princípio de livre apreciação da prova e há também um princípio de não tarifação das provas, ou seja, há um princípio de que tudo é aceitável como prova desde que não seja proibido, ou seja, aqui a limitação é o que impede que um determinado meio possa ser utilizado e normalmente essas proibições de prova dizem mais respeito às eventuais violações de direitos fundamentais que possam existir do que propriamente a questões de aspecto técnico, o que significa que fica aqui um vazio, tal como disse. É verdade que, e não nos podemos esquecer que o nosso foco aqui é a normalização, ou este tipo de normalização. É verdade que esta normalização não é necessariamente vinculativa, no sentido que é indispensável, tal como referiu, um instrumento legal habilitante que dê força vinculativa a esta norma, que em alguns casos existe, mas mesmo não existindo, e fazendo aqui uma comparação com o que acontece noutros casos, não há seguramente, no que diz respeito ao processo penal ou no que diz respeito a outros processos, não há normas que digam, por exemplo, como é que são feitas as análises sanguíneas para que possam ser utilizadas no sentido de comprovar que um determinado sujeito foi ou não autor de um determinado facto. Ora, também aqui, e fazendo aqui o paralelismo para ser mais fácil, penso que esta questão se poderá replicar, ou seja, percebemos que é indispensável que haja prova digital, porque hoje em dia o mundo é muito digital, tal como disse. Estes incidentes podem ter consequências muito graves
muitas vezes vão para além daquilo que é o próprio ato de incidente de segurança, porque podem ter outras consequências, podem ter também relevância penal. Mas a questão é, e nós temos depois normas, ou já temos normas que possibilitem a que os diversos agentes que intervêm, os diversos agentes judiciários e não só, as pessoas comuns possam salvaguardar a existência desses elementos de prova probatórios? Essa é uma excelente questão, mas julgo que a sua pergunta já encerra uma grande parte das respostas. Desde logo que existe este princípio da liberdade, que é transversal ao direito, que aquilo que não é proibido é permitido. Eu julgo que nós estamos a atuar nesse campo. Nós temos um enquadramento que nos é dado pelas normas jurídicas atualmente existentes, que lá está, não chegam a esse pormenor de explicar como é que deve ser feita a recolha de sangue num determinado processo, assim como não especifica como deve ser feita a preservação da integridade de um indício digital após um incidente de segurança. O que não quer dizer que não haja vantagens em criar essas normas. Há vantagens, de facto, em criar essas normas. Agora, o que temos que ponderar aqui é, se estivermos neste espaço de liberdade, ou seja, se não houver nenhuma regra jurídica sobre a matéria, cabe à sociedade civil construir aquilo que considera necessário para assegurar o cabal, neste caso a cabal investigação e colmatar essa omissão. Eu só devo referir que existe, contudo, uma obrigação legal relacionada com as normas técnicas resultantes de normalização. Embora não sejam por regras obrigatórias, tem que ser, caso a caso, tem que ser definida a sua obrigatoriedade, há uma obrigação de notificação da Comissão Europeia quando haja um projeto de normas técnicas ou quando haja um texto final dessas normas técnicas. Portanto, há esse controle, pelo menos para o conhecimento da Comissão Europeia, para permitir uma uniformização, que é o seu objetivo último, uniformização, pelo menos dentro do espaço da União Europeia. Isto para lhe responder que estamos num espaço de liberdade, portanto, é possível fazê-lo. Quando haja contradição entre as normas técnicas e as normas jurídicas, claro que prevalecem as normas jurídicas. Quando não haja essa contradição, eu diria que essas normas técnicas podem ser aceitas voluntariamente pelos técnicos que atuam até junto dos tribunais, porque os tribunais nestas matérias tão técnicas chamam peritos que possam determinar a força da prova e possam determinar em que termos essa prova deve ser atendida pelo tribunal e será a nível dos próprios peritos, daqueles que se movimentam nestas áreas, que estas normas poderão passar a ser adotadas. Mas serão sempre voluntárias, lá está, sem haver uma regra legal que as imponha. Gonçalo, há pouco dei aqui alguns exemplos de incidentes, ou pelo menos reputados como incidentes de segurança. Não querendo aqui que viole nenhum dos seus sigilos profissionais a que está obrigado, eu gostava que nos desse aqui conta das dificuldades práticas, reais, que tem sentido nas investigações relacionadas com esta matéria. Ou seja, se nós estivermos perante, eu há bocadinho dava o exemplo do telemóvel ou do equipamento que seja alimentado com uma bateria, mas que tem a bateria quase no final. Toda a gente que faz investigação sabe o que é que deve fazer, toda a gente faz da mesma maneira. Há indicações quanto ao que se deve fazer nesse momento? Gostaria de ouvir sobre isso. Sim, na Polícia Judiciária esse tipo de formação começa desde logo no curso, e sobretudo no curso de inspectores de investigação de criminalidade. Desde logo, o treino é contínuo, tem de ser de excelência, tem de ser partilhado com outros congéneres, tem que haver acreditação, porque se calhar se trabalharmos numa organização, eu se conseguir, permitam-me mais uma vez um discurso mais tradicional, dar conta do recado serve, em sede de audiência não é assim. As pessoas que testemunham, as pessoas que fazem um relatório, devem estar certificadas, devem ter o skill e o expertise necessário para... Estamos a falar muitas vezes de colocar alguém ou não
em prisão, não é? Estamos a colocar em cenários, eventualmente, de alguém ser acusado ou não de um homicídio, ou seja, estamos a falar de bens como a vida, muitas das vezes. Portanto, isso é essencial, o treino contínuo, atualizado. Alguém que faz, por exemplo, formação ou tem uma certificação em análise de dispositivos como, por exemplo, os móveis, tem uma release de Android hoje, para a semana tem outra release em que a aplicação A, com essa release, já não funciona da mesma forma, não armazena no mesmo local, codifica de outra forma e essa pessoa tem que saber o que está a fazer. Portanto, e focado nesse exemplo que deu, tipicamente em cenários de busca, ou seja, em diligências no exterior, onde há necessidade de apreensão, que também é proporcional, ou seja, procuramos, aprendemos e realizamos, analisamos ou extraímos face ao nosso objetivo muito concreto, encaixam 2, 3 dificuldades desta área. Podem não ser, efetivamente, dificuldades jurídicas, por sua natureza, mas colidem, obviamente, que é a necessidade de armazenamento, capacidade abismal de chegarmos a uma empresa com 30, 40 computadores, fazer uma extração ou não, realizar uma triagem ou não e armazenar todas as cópias afetas a cada um daqueles discos rígidos de cada um dos computadores. Como é possível? Quem responde a isto? Quem assegura os custos desta intervenção? A capacidade de processamento, as complicações como a decifragem, o cloud storage, são dificuldades acrescidas que as pessoas têm que estar preparadas. O exemplo do telemóvel, há aqui sempre um critério que tem que haver de decisão, que parte efetivamente dessa formação, que é, eu tenho que aferir como investigador ou como first responder o que é que tem mais valor, um simples cenário de uma perda de um equipamento, de um portátil. O que é mais importante? Que se tente efetivamente encontrar aquele equipamento ou garantir que a informação que existe no mesmo não é cedida? Há toda aqui uma equação em cada cenário. É por isso que existe coordenação operacional e essa parte, a Polícia Judiciária tem a sua autonomia. É por isso que, mesmo em cenários de crime que não crime informático, temos que também fazer aqui alguma distinção entre crimes informáticos ou cibercrime e crimes cometidos com recursos a meios informáticos. A Polícia Judiciária está dotada também de valências, ou seja, de peritos na área, e podemos ter alguém que é muito especializado em smartphones, podemos ter alguém que é muito especializado em networking, alguém que, por exemplo, faz análise a dispositivos apenas de um determinado fabricante, alguém que opera única e exclusivamente sobre sistemas Linux, por exemplo. Portanto, posso também partilhar aqui um exemplo muito concreto. O laboratório holandês, o Netherlands Forensic Institute, um dos mais prestigiados a nível mundial, obviamente não tendo a mesma realidade que a portuguesa, mais uma vez por outro poder económico, por outro tipo de maturidade nesta área, consegue ter se calhar 15 pessoas a analisar um iPhone versão 5. Em Portugal, se calhar conseguimos ter algumas dezenas de pessoas para todos os smartphones, todas as Xbox, desculpa a minha publicidade, mas é uma realidade completamente diferente. Mas encaixando nisso, as pessoas têm efetivamente que estar preparadas e cada cenário será um cenário. Sofia, a questão da preparação parece-me que é evidente e ninguém duvida que a Polícia Judiciária estará preparada. Mas a questão que eu coloco é esta. Quando uma prova desta chega, por exemplo, a um juiz, e essa prova terá que ser utilizada para um determinado fim judicial, nomeadamente, pegando no seu exemplo, para responsabilizar alguém ou para aplicar uma determinada medida de coação, apesar da questão da livre convicção e apesar de o juiz se basear depois em termos de exames e perícias que são feitas pela polícia, não haverá depois uma certa dificuldade em ter a certeza que aquilo que foi feito é viável, ou melhor, aquilo que foi feito deve ser considerado válido, porque a forma como foi obtida aquela prova e a forma como foi conservada, não se duvidando da preparação da polícia, mas não está uniformizado e não está harmonizado e não terá depois fragilidades relativamente a um processo, nomeadamente, e agora usando a sua posição, nomeadamente por alguém que, sendo advogado de defesa, poderá, obviamente, e a primeira coisa que vai tentar fazer é pôr em causa a credibilidade daqueles meios de prova que foram apresentados. Sem dúvida que eu julgo que esta é uma grande vulnerabilidade da investigação de incidentes de segurança e aqui estaremos no âmbito da convicção do decisor. Existe a liberdade, o princípio da liberdade de apreciação da prova e a decisão cabe sempre àquela que, entretanto, se constituir como a convicção do decisor. Será, por regra, o juiz. E o que deve ser feito, lá está todo aquele trabalho de preparação, é que as próprias empresas devem aprovar internamente políticas de segurança. Esperemos que o movimento
legislativo que agora tem vindo a ser formado vá nesse sentido de impor às organizações a obrigação de adotarem regras de segurança internas para proteger os seus sistemas de informação. Aliás, eu quero destacar neste âmbito os trabalhos do Instituto Nacional de Defesa, que tem vindo a criar ou fazer vários debates e estudos com vista a construir uma estratégia nacional da informação, cujo objetivo último é de assegurar que as informações estratégicas importantes para o país sejam devidamente protegidas. Depois, para além de haver este eventual e possível e futuro e desejável enquadramento da proteção das informações em geral, cada empresa deve adotar políticas de segurança interna que uniformize procedimentos. Lá está, não deve ser algo que seja feito caso a caso, deveria haver alguma uniformização. E aqui as normas técnicas podem ter também uma grande importância na parte da própria implementação de regras de segurança. O que irá também depois facilitar mais à frente esta outra matéria onde nós estamos, na parte já mais final, da investigação, porque se houver desde logo uma recolha através de logs, por exemplo, ficam necessariamente registados nas máquinas, cada vez que há uma movimentação, manuseamento de informação em formato eletrónico, será mais fácil, mais tarde, recolher esses logs ou qualquer outra informação que tenha sido registada. Portanto, isto começa pela raiz da própria implementação de políticas de segurança. Essas políticas de segurança têm, lá está, que ter a intervenção dos gestores, dos juristas e dos especialistas em tecnologia, porque os juristas, por exemplo, irão dizer aquilo que pode ou não pode ser feito atendendo ao direito à privacidade, por exemplo, dos próprios colaboradores da empresa. A CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, emitiu já uma deliberação sobre os limites da entidade empregadora ao manusear os dados pessoais dos trabalhadores através dos seus sistemas de informação. Portanto, permite, em determinados casos, que sejam, por exemplo, guardados os logs, mas diz qual é que é o limite desta guarda ou deste manuseamento. Portanto, devemos começar pela adoção de políticas de segurança, que é conveniente para as próprias organizações, para depois, mais tarde, quando chegarmos a um eventual incidente de segurança, eventual mais do que eventual, um provável, não é? Se não mesmo certo, porque hoje em dia todas as empresas, isto é transversal, os cidadãos, as empresas, o Estado, são diariamente vítimas de incidentes de segurança e que nesse momento haja instrumentos viáveis para se recolher esses elementos, porque se não houver essa implementação desde logo das políticas de segurança, mais tarde nem haverá o que recolher. Não haverá sequer provas a manusear. Se me é permitido acrescentar, eu acho que a sugestão, as sugestões que devem ficarem é toda essa operacionalidade, toda essa tarefa mais prática, técnica ou científica, deve ser feita de acordo com os princípios, ou seja, o princípio da confidencialidade. Como é que o podemos fazer? Recorrendo a técnicas não de codificação, mas de cifragem. O princípio da integridade, ou seja, deixar que aquele conteúdo se mantenha íntegro no tempo e que permaneça intacto e que, se necessário, numa contra-análise, possa ser validado o que foi feito, ou apurar outro tipo de fatos que dali possa vir a ser extraído. Como é que garantimos integridade? Com técnicas de resumo digital, de hashing, por exemplo. Disponibilidade, ou seja, garantir que aquela informação, aquela cópia ou aquela extração digital se mantém no tempo e ao serviço da justiça enquanto for necessário, que não é fácil, obviamente, e o não repúdio. Autenticidade, não repúdio, ou seja, tentarmos que isso seja feito. Mais difícil nesta área, obviamente, mas são estes princípios que devem ser seguidos, juntamente com a figura legal, com os mecanismos legais, e acho que estas normas o que fazem é materializar isto tudo. Ao fim e ao cabo, é o que elas fazem. Portanto, garantindo estes princípios, e são estes que têm vindo a ser adotados, são estes que também... Mas não sentem na prática a necessidade, por exemplo, de ter indicações de como é que a prova deve ser transportada, até mesmo porque a prova digital, muitas vezes, quase sempre tem um suporte também físico. Como é que deve ser transportado? Estas normas técnicas, eu estive aqui a lê-las e achei curioso que chega, às vezes, ao pormenor de dizer como é que a prova deve ser, como é que os equipamentos onde a prova poderá estar presente devem ser transportados para evitar campos eletromagnéticos em condições de determinado tipo de temperatura, umidade, enfim, questões mais técnicas, questões mais... Não sentem essa necessidade, ou seja, porque muitas vezes os princípios...
a mim, eu admito esse princípio, mas se calhar, não sou investigador a esse nível, mas se calhar teria alguma dificuldade depois de operacionalizar se não tivesse uma guideline, se não tivesse uma indicação de o que é que devo fazer, não só por uma questão de utilidade do meu trabalho, mas essencialmente por uma questão de validação do trabalho posterior. Portanto, esta normalização é indispensável. Claro que sim. Estamos a falar aqui também na cadeia de custódia de prova, ou seja, um determinado equipamento que passa desde a residência de um buscado até chegar à sede, por exemplo, da Polícia Judiciária, tem este processo todo de por onde aquele suporte passa, por quem passa, quem é que atua e faz o que sobre o mesmo, tem que estar documentado, obviamente, e um chavão que nesta área deve nunca deixar de ser referido é efetivamente documentar nunca é demais. Essa preservação tem que ser feita, esses guidelines têm que existir efetivamente. Se estamos a falar de um disco magnético, temos que tratá-lo de forma diferente do que se estivermos a tratar de uma memória flash. Portanto, a abordagem é completamente diferente. Se falarmos de um smartphone, a abordagem é completamente diferente. O transporte é necessário ser acautelado nas suas condições físicas e não só. Portanto, é esse mecanismo que tem efetivamente que estar materializado, espelhado e claro, para que alguém que se desloca um computador num posto de trabalho saiba não só o que fazer, mas depois de fazer o que é que seja, como é que se mantém aquele suporte. Outro ponto muito importante é também, e permitam-me frisar, porque é algo que fazemos questão de o partilhar, e isso é já materializado em algumas entidades em Portugal, que é, quando deslocamos a um incidente, para a investigação criminal pode haver outros propósitos ou não prioritários de saber quem é efetivamente o utilizador que está por trás daquele utilizador no sistema. Mas é importante que as organizações, até para uma questão de isenção de elementos que se possam conhecer, inclusive de uma equipa de segurança, elementos de um posto de trabalho, que todos estes sistemas estejam efetivamente configurados de forma a identificar um utilizador não na sua vertente mais humana, ou seja, no nome do funcionário, mas num determinado ID, que pode ou não ser o número de funcionário. Mais tarde, se necessário, é que se vai apurar, independentemente dessa necessidade, se é necessário cruzar ou não esse utilizador, é efetivamente quem é a pessoa que está por trás daquele utilizador. Portanto, isto, obviamente, que garante aqui uma análise isenta. Alguém que está a trabalhar, e se pensarmos numa pequena ou média empresa, em que todos conhecem, garante todo tipo de isenção, que é importantíssimo. Curiosamente, aqui nestas normas técnicas, muitas vezes há também normas que têm um conteúdo que vão um bocadinho para além daquilo que é o nosso normal conceito técnico. Tem, inclusivamente, algumas normas de conduta. E eu gostava aqui de saber também qual é a vossa opinião relativamente a isto. Por exemplo, nós sabemos que no nosso sistema há determinado tipo de atos de obtenção de prova que carecem de uma prévia validação e de autorização judicial. Normalmente aquelas que podem pôr em causa os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. É fácil, num caso de um incidente de segurança, obter esse tipo de validação. Primeiro, ter a percepção de que é preciso esse tipo de validação. E segundo, ter em tempo útil essa validação. Eu, por exemplo, aqui no meu telemóvel tenho dados que se calhar são dados que qualquer pessoa poderia, em sede de uma investigação, aceder, no sentido de haver indicação de dados de tráfego, com quem é que o tipo de comunicações, mas também tenho aqui fotografias pessoais. E que, se calhar, não vejo aqui qualquer tipo de razão para que, mesmo a Polícia Judiciária, me veja essas fotografias. Ou seja, na prática, neste tipo de prova, não é difícil salvaguardar todos estes, eu vou-lhes chamar, requisitos formais para que a prova depois possa ser validada? Primeiro que tudo, e na nossa opinião, a prova, cada vez, ou pelo menos a prova digital, deve ser obtida de uma forma muito mais precoce. Cada vez mais com as dificuldades que falámos, como a cifragem, o armazenamento na cloud, etc., colocam desafios, não só à investigação criminal, mas qualquer entidade que necessite responder perante um incidente. De qualquer forma, o que aqui se coloca é o cenário de uma intenção de suicídio, 3h47 da manhã. Chega-nos uma comunicação através por exemplo, da Europol ou da Interpol, através de uma determinada fonte de informação, que alguém se anuncia como que irá cometer o seu suicídio. Passar esta sensibilidade junto a um operador de telecomunicações, e mais uma vez, fazendo passar que um operador de telecomunicações não são aqueles 3, 4 ou grandes nomes em Portugal, um ISP é mais do que isso, e obviamente a ANACOM aqui terá um papel certamente fundamental
nesta coordenação e nesta adoção de taxonomia, de comunhão de esforços, mas é complicado e, efetivamente, não sentimos nem sempre a disponibilidade. Obviamente, para a Polícia Judiciária, que está não tem hora, não tem semanas, não tem meses, não tem calendário, para nós, não digo não é fácil, mas é intrínseca à nossa atividade às 3h47 da manhã estarmos disponíveis e arrancarmos para onde for necessário. Não vemos, é do lado de lá, não é, por vezes, a questão da cooperação, porque muitas vezes existe uma obrigação legal. É a sensibilidade, não só de que é urgente, como muitas das vezes invocam-se questões que nada têm a ver com quando estão em causa bens como a vida, e é esta confusão que eu acho que tem que ser muito clara. E a ANACOM aqui pode ter também um papel fundamental. Teremos que, se calhar, passar para uma plataforma eletrónica onde todo este processo devidamente garantido, porque a tecnologia também nos mune de instrumentos para o fazermos com uma maior segurança, inclusive, como formato papel, como formato ofício. Portanto, mas existe, obviamente, um conflito e uma... Sofia, gostava de ouvir a sua opinião, até porque está do outro lado. A perspectiva de quem recebe um pedido de transmissão de dados de tráfego, imaginemos, enfim, de dados que possam auxiliar a investigação. Bom, claro que temos de ser pragmáticos. Estes pedidos ocupam o tempo da empresa, ocupam recursos humanos, portanto, é sempre, como referi logo na minha apresentação inicial, é sempre uma exigência e um encargo que tem sido colocado sobre os ombros dos prestadores de serviços, dos intermediários, chamemos assim, sem que estejam definidas exatamente as condições que devem ser adotadas e determinar quem deve financiar, se deve ser criado um fundo para financiar todo este trabalho. Portanto, tirando esta questão acessória, a postura dos intermediários é de não quererem violar a lei. Esta é a grande preocupação. Daí nos consultarem neste momento, quando recebem estas notificações, num primeiro momento, consultam os advogados, porque o que eles querem é assegurar que a lei é cumprida. Mas da minha experiência, após um primeiro contacto e após saberem qual é que é o quadro legal e o que podem ou não podem fazer, os intermediários acabam por adotar procedimentos fixos, até para auxiliar a rapidez de resposta. Portanto, eles fixam internamente, tomam uma decisão quanto aos dados que podem ou não podem dar, quanto às entidades a quem podem dar esses dados, se é necessário ou não, imaginem, um pedido por parte do juiz, ou se basta, naquele caso, um pedido do órgão de polícia criminal, ou do Ministério Público, determinam o que é que podem dar e a quem, em cada momento, e uma vez chegada esta tomada de decisão, começam a agilizar os processos. Portanto, da minha experiência, essa relação com as autoridades competentes para a investigação criminal tem funcionado bem. Num primeiro momento pode haver alguma hesitação, alguma demora maior, porque estão a consultar o que podem ou não podem fazer, mas no dia-a-dia, depois dessa primeira consulta, costumam entregar os elementos com alguma rapidez. Mas existe já um protocolo celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e os vários prestadores de serviços de comunicações eletrónicos, com vista a assegurar essa cooperação. Basta o preenchimento de um formulário, solicitar o que é necessário para aquela investigação, preenchendo um ou outro campo com as informações essenciais. O prestador de serviços recebe aquela comunicação, confirma se está tudo correto e transmite os dados para essas autoridades que lhe solicitarem, se estiverem preenchidas todas aquelas decisões que foram fixadas a quanto da tomada de decisão e a quanto da consulta dos advogados, lá está. Portanto, da minha experiência, os dados já são dados, já existem processos implementados de maneira a fornecer os dados com alguma velocidade quando estamos a falar de situações mais comuns. Claro que depois existem algumas situações de fronteira. O caso do suicídio eu sei que é emblemático disso. Há vários casos em que se procurou evitar o suicídio e não havia propriamente um procedimento estabelecido para estes casos e o fornecimento de dados acabou por atrasar e demorar bastante tempo. Isso mais do que uma vez, por aquilo que eu tenho conhecimento, com certeza saberá melhor. Mas já se repetiu, já sei que tem acontecido. Então, talvez seja uma questão de esclarecer o quadro legal que deve ser aplicado. E quando as empresas não sabem o que fazer, estão ali num conflito de deveres. Eles têm o dever de colaborar com a justiça, mas, por outro lado, não querem ser elas próprias objeto de um processo por terem violado os deveres que lhe cabem de proteger a privacidade dos utilizadores dos seus serviços. Reparem que está numa situação que não ganham nunca, só podem perder, não é? Não seria mais fácil se esses procedimentos
procedimentos estivessem normalizados? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Dentro das balizas legais, dentro do quadro legal, seria muito mais fácil se houvesse normas que estabelecessem todos os procedimentos em pormenor. Mas, claro, isso também traria grandes encargos para os intermediários, mais uma vez que teriam que ser eles a implementar tudo isso internamente, não é? E encaixa também numa questão que é, em muitas dessas situações, quando estamos a falar de um crime, de homicídio ou algo do género, mas quando estamos especialmente a falar de criminalidade informática, tipicamente os dados que nós necessitamos de obter diferem um pouco de outros casos simples de um IP num grupo de data-hora. E é complicado também nesse tipo de situação, onde existe também uma cooperação com a área de cibercrime, para que tenhamos acesso a dados que não é habitual um operador facultar e, por estranhar, coloca entraves, obviamente, mas nós sabemos que aquela informação tecnicamente tem que existir, tem que estar disponível, mas é complicado, lá está, passa também por um pouco por estes meus contactos. Acrescentar ainda a questão das comunicações eletrónicas, obviamente, isto é uma legislação independente ou autónoma, a lei da correspondência, portanto, tudo o que é comunicações eletrónicas que encaixa efetivamente na privacidade, no foro pessoal, tem que ser extraídas e tem que ser apreciadas primeiro que tudo por um juiz. Bem, temos aqui uma plateia que é qualificadíssima nestas matérias e gostaria também de lançar o repto a quem está e se quisesse, já temos aqui vários, pedia só, no seu caso é mais fácil, mas pedia só que todos os intervenientes se identificassem para que também soubéssemos com quem estamos a falar. Carlos Pinto de Abreu, advogado. Levantaram-se aqui uma série de questões que têm todas elas resposta legal. Esta última que tem a ver com a eficácia ou da investigação ou até da ação, da prevenção mais propriamente. É claro e é evidente que há aqui assim uma situação de consentimento presumido do artigo 39 do Código Penal, por um lado. Mas por outro lado, não há dúvida alguma que perante uma factualização devidamente descrita às 3h47, não se vai estar à espera que o advogado esteja ao lado do operador para que o operador decida. E a decisão pressupõe operadores devidamente formados e que saibam, por exemplo, que existe um artigo 34 e 35 do Código Penal que fala do direito de necessidade e do estado de necessidade e que permita uma operacionalização imediata e, no fundo, a cedência do dado de localização numa situação desse tipo. Desde que os pontos de contacto estejam devidamente definidos, e para isso era importante, por exemplo, que as autoridades judiciárias e as autoridades judiciais tivessem pontos de contacto à semelhança do que existem nos hospitais, com escalas de presença ou de prevenção, em que o despacho é dado na hora via comunicação devidamente certificada. E, portanto, eu não vejo que, quer na prática, quer no atual quadro legal, estas questões, que são questões de fronteira, é verdade, não possam ser imediatamente resolvidas. Porque aquilo que está aqui assim em causa é um confronto, como disse muito bem, um conflito de deveres, entre o dever de proteção da vida, no caso de um suicídio, e por isso é que eu digo deve estar devidamente descrito no pedido que a Polícia Judiciária faz, com uma fundamentação mínima para que o operador tenha, depois, uma justificação. Porque o ato passa a ser lícito. Porque justificado. Ou o ato passa a ser desculpável porque, por via de uma causa da exculpação. Ainda que não haja um despacho da autoridade competente. Isto é claro. Agora, as pessoas não querem perceber. E não querem agir e não querem tomar a sua responsabilidade e responsabilizar-se pelas suas decisões. Houve aqui assim uma série de questões que se levantaram, quer relativamente à recolha, quer relativamente à análise e quer relativamente ao reporte. A questão da recolha. O problema da recolha é muito importante porque permite, naquele momento e em momentos posteriores, ou pode e deve permitir, o exame. O exame é um meio de obtenção de prova. E o exame é algo que é mera percepção. Percepção do documento, percepção do formato digital, do que quer que seja. Outra coisa distinta é a perícia. A perícia já exige um conjunto de perguntas, algo que seja direcionado para determinado tipo de respostas que se pretendem obter com variáveis previamente definidas, que são as variáveis de facto. E é na perícia que estas matérias
podem ser muito mais importantes, obviamente se houver aquilo a que eu chamo uma correta preservação da prova. Porque a perícia pode ser feita por peritos nomeados pelo tribunal ou por peritos nomeados pelas partes ou pelos sujeitos processuais. Porque também podem as partes ou os sujeitos processuais nomear peritos, designadamente numa perícia colegial, ou até, no caso do processo penal, peritos nomeados ad hoc para determinada resposta, ou podem nomear consultores técnicos para acompanhar as perícias. Isso são outras regras, não vou aqui assim também perder muito tempo, porque pretende-se que seja muito rápida esta intervenção. Última nota, e eu acho que aqui não é fácil, nestas matérias, e agora estão na moda auditorias forenses, auditorias informáticas, mas acho que há que estabelecer prioridades e terem atenção àquilo a que eu chamo os 10 P's. São 10. Eu, por acaso, tinha 9 na cabeça, mas eu juntei-lhe aqui assim mais um, porque estamos numa sociedade muito economicista e, portanto, há mais um P. Prevenir. Prescrutar. Parar. Isto em matéria de risco e de incidentes de segurança é importantíssimo. Prevenir, prescrutar, parar. Depois, proteger. E depois vêm a seguir aqueles que são importantes para a investigação. Preservar. Percepcionar que é ainda algo que tem que ver com as hipóteses diagnósticas, diriam os médicos, ou com as hipóteses de investigação, diremos nós, os juristas e quem trabalha na arte e na ciência de investigar. Percepcionar e depois pesquisar, provar, pagar. Por isso é que eu utilizei aqui pagar, porque muitas vezes há aqui assim necessidade de compensar, reintegrar, indemnizar e depois, eventualmente, final, punir. Estes 10 P's penso que são essenciais. Muito obrigado pela sua intervenção. Ainda assim, e antes de passar a palavra a mais alguém, e não sei se quer tomar alguma posição, mas gostaria só de dizer o seguinte: talvez dê um exemplo, e referi muito bem a questão do estado de necessidade desculpante, do direito de necessidade, mas se calhar é fácil para quem está na prática a lidar com essas matérias no momento da aquisição de prova. É fácil perceber isso se estivermos perante bens jurídicos tão distintos como aquele que estávamos aqui a falar. Vida, faça outro bem. Bem, se calhar não será assim tão evidente noutros exemplos, nomeadamente em exemplos que há pouco a Sofia aqui apresentou, em que muitas vezes não se percebe muito bem se deve agir ou se não se deve agir. E se aquilo que se está a violar é um direito fundamental ou se não é um direito fundamental. E se eu preciso de obter a validação judicial ou não. Eu percebo que isto não seja exclusivo destas matérias, e efetivamente não é. Bem, mas nestas matérias coloca-se com bastante cuidado. E se noutros casos é mais fácil, até porque já há normas técnicas que permitem esse tipo de interpretação, aqui não. Eu há pouco estava-me a pôr na pele de um exemplo que se estava aqui a dar e eu vou concretizar. Se o banco onde eu tenho conta me dissesse que para eu não fornecer dados relativamente às solicitações que tem estado a fazer na última semana, relativamente a informações e atualização de informações, tendo eu já dado essa informação, bem, eu não sei como é que ficaria, mas de certeza absoluta que nunca mais confiaria em nada que viesse daquele banco. Seria mais um em que eu deixaria de confiar. De qualquer maneira... Mais um banco mau. De qualquer maneira, gostaria de não sei se querem tomar alguma posição relativamente a este... Não, só acrescentar que, quando esteja em causa até a vida, existe até um artigo específico, 252A, que permite o acesso a determinados dados, nomeadamente de localização celular. Portanto, há um artigo específico. Agora, nos outros casos... não é assim tão fácil ponderar, de facto, o que é que deve prevalecer. E lá está, voltando ao que eu referi há pouco, o intermediário não é juiz, não tem que assumir a posição de juiz nem de decisor, e está ali no meio, prefere que lhe digam, prefere receber uma ordem dos juízes e dizer, faça isso, eles fazem. O problema está quando recebem o pedido de outra entidade, que não o juiz, e não sabem exatamente como dar resposta, porque há toda a vontade em colaborar por parte das empresas, há toda a disponibilidade para tal. O grande receio das empresas é, de facto, fazerem algo que, de alguma maneira, contrarie os ditames legais.
e que a possam fazer incorrer, por sua vez, em responsabilidade. Claro que pode ser responsabilidade, vejam, pode ser responsabilidade ela própria criminal. A violação de dados pessoais em determinadas circunstâncias pode determinar a responsabilidade criminal. E, por isso, é legítimo que os intermediários hesitem. Ia dizer alguma coisa, Gonçalo? Acrescentar só relativamente a um pormenor que foi aqui também partilhado, relativamente ao exame e à perícia. Efetivamente é correto. O que não é sinónimo, e não estou a dizer que o disse, obviamente, de que um exame não seja feito com as mesmas bases, com os mesmos princípios que uma perícia. Apenas por isso, porque maioritariamente temos exames e não temos perícia. Por outro lado, fazer uma distinção entre uma perícia digital e as outras perícias. Na prática, o que fazemos é investigação em ambiente digital. É efetivamente isso que se passa. É um outro passo, além da investigação dita tradicional. Portanto, mas isso é um espelho, acho que espelhou completamente a realidade relativamente a essa questão e substancialmente na questão do exame e da perícia. Essa distinção que é importante também que se perceba, como a questão das comunicações e da violação da privacidade. Alguém que responde a um incidente não pode aceder à caixa de correio e ver o correio. E esta componente toda pedagógica que efetivamente tem que ser, que aí sim, as normas já não... Exatamente. Temos ali mais uma intervenção pedida. Bom dia, Rafael António. Eu neste momento faço parte de um grupo de trabalho da APDSI na área da informação documental e queria felicitá-los porque realmente a questão da prova é realmente neste momento um aspecto crítico, até nesta sociedade que pretendemos que seja desmaterializada e que realmente no dia que lá chegarmos ou preparamos esse caminho ou vamos estar no caos no dia que isso aconteça. E a intervenção que foi feita deixa-me uma preocupação. Particularmente a doutora Sofia Casimiro fala na questão da importância da informação, mas não há informação sem dados. E a grande questão, não há informação sem dados, quer dizer, se eu não tiver dados não tenho informação. E além dos exemplos que deram, há exemplos que são muito preocupantes para mim, que têm a ver com a própria sociedade em que nos encontramos, com toda a documentação produzida pela sociedade, pelas empresas, que são, na verdade, as provas de factos. E temos, nestes últimos meses, tido vários exemplos até de alguns bavas em que as comissões de inquérito não conseguem ter as provas porque a memória desaparece muito rapidamente e, portanto, há aqui um problema de recolha prévia de toda esta informação que tem a ver com a disciplina de obrigar a sociedade a guardar a documentação, o que não tem vindo a ser feito. E quando a doutora fala que há 3 intervenientes neste processo, os gestores, os juristas e os tecnólogos, que no fundo são o conjunto de intervenientes naquilo que poderíamos chamar a governança da informação, eu gostava de adicionar um quarto, se me permite, que é aqui uma lacuna, peço desculpa com muita humildade que digo que é o que poderíamos chamar os arquivistas ou, no termo americano, os record managers. O record manager é a pessoa encarregue nas organizações de velar porque os documentos sejam recolhidos e organizados. De tal forma que, por exemplo, nos Estados Unidos temos uma norma, que é a DOD, do Departamento de Defesa 5015, e neste momento na Europa já existe um modelo que garante a integridade, a acessibilidade, aquelas suas preocupações já existe, que é a ISO 15489, e que tem a ver com a implementação de um modelo que na gíria falamos de gestão documental e que em Portugal neste momento os sistemas que existem não cumprem de todo, mas que é urgente essa cultura dos gestores. Mas já existe na Europa um modelo de requisitos, que é o MOREC, que lhe garante todas as suas preocupações. Portanto, ao nível da integridade, da autenticidade, da acessibilidade, tudo isso está previsto. Só é necessário que as nossas organizações comecem a implementar na prática. Isto é, a camada tecnológica que estão a referir da prova, não vale a pena pensarmos nela se primeiro não tivermos na organização a cultura de recolha em tempo e, portanto, a priori, de todas as provas, neste momento e no futuro, em formato digital. E isto liga-se a uma outra questão que eu gostava também de deixar, que é o problema
da preservação digital. As plataformas que falamos são plataformas que duram 3, 4 anos. As provas têm que durar, por vezes, 10, 20, 30 anos. Ou seja, há aqui uma preocupação que é como é que garantimos a preservação da prova para além da vida da plataforma tecnológica. E esta é outra questão que está ligada com isto. E daqui, para não ocupar muito mais tempo, eu gostava de lançar 2 perguntas à sua doutora e ao seu engenheiro, que é o seguinte. Primeiro, em tribunal, quando tivermos uma sociedade completamente digital, como é que vamos resolver o problema dos juízes admitirem as provas digitais? Existe legislação, hoje em papel as provas podem-se mostrar, mas será que os tribunais estão aptos a admitir provas digitais, completamente digitais, ou ainda há muito para fazer? A segunda questão é esta: como é que, em termos de investigação, numa sociedade completamente desmaterializada, se vai começar a poder descobrir, digamos, a tal informática forense, as tais provas digitais? Isto é, quando já não houver papel, como é que o DCIAP e outras equipas e a Polícia Judiciária conseguem garantir e fazer investigação em ambiente completamente digital? Eu lanço estas perguntas porque isto vai acontecer daqui a muito pouco tempo. Ou já está a acontecer. Está claro que nós estamos a esquecermos que, por exemplo, estamos a perder correio eletrónico todos os dias, que já são provas fundamentais. Mas, portanto, eu acho que estamos num problema neste momento, que é uma sociedade híbrida, estamos no meio da ponte, em que ainda pensamos à moda do papel e já estamos a usar o digital. Pronto, e isto é mais que suficiente. Bem, temos aqui 2 questões que foram levantadas. Eu não, apesar do meu papel ser aqui de moderador, regulador, que é um papel que eu gosto muito, regulador, mas não resisto a dizer, e só em jeito aqui também de certa provocação, Humberto Eco, a dada altura, pensou sobre o desaparecimento do papel, que era uma coisa que para ele o deixava bastante preocupado. E depois ficou seguro e dizia o seguinte: já percebi que o papel nunca vai desaparecer, a partir do momento em que, quando eu quis mostrar umas imagens de uma conferência que tinha gravado em sistema beta, precisei de ir a um museu para conseguir que me aproveitassem essas gravações, sendo certo que tinham pouco mais de 15 anos. E, efetivamente, os estudos que fiz Humberto Eco, relativamente ao século XIV, tive uma facilidade incomparavelmente maior. Tudo porquê? Porque havia registros em papel. Bem, mas é apenas uma provocação. Sofia, relativamente à questão que foi colocada. Antes de mais, gostaria de adiantar que as 3 vertentes que eu referi, a tecnológica, dos gestores, dos juristas, não são fechadas em si mesmo. São apenas 3 que têm que lá estar necessariamente. Não exclui outras. E, aliás, eu devo aqui salientar a dos formadores. Aliás, o engenheiro Gonçalo falou muito bem que a cultura, a sensibilização das pessoas é aqui chave para que a sociedade mude e se torne uma sociedade mais segura, e nomeadamente mais segura no campo das informações, dos sistemas de informação. Se os tribunais já estarão preparados. Lá está, a lei do cibercrime procura já dar alguns avanços nessa matéria. Se já está completamente preparado, os recursos que temos neste momento ao nosso dispor são aqueles que também são aplicáveis para a prova analógica e que são de tal maneira amplos que também são aplicáveis à prova digital. É errado quando pensamos que as leis foram criadas para o mundo analógico, portanto não são aplicáveis para o mundo digital, tem que haver algo específico para o mundo digital. Não. Não havendo distinção na lei, portanto, quando o legislador não distingue, não deve o aplicador do direito distinguir. Significa que tudo o que existe hoje em dia para a recolha, para o manuseamento, para a exibição de prova, ou que na altura possa ter sido criada para o mundo analógico, é extensível para o mundo digital. Agora, sem dúvida que se podem levantar questões particulares, e foi isso que estivemos aqui a discutir, não é? Porque quando estamos a falar de recolha em sistemas de informação, existe toda aquela fluidez dos próprios bits e bytes, faz parte da sua natureza, e sobretudo estamos habituados a lidar com papel, todos nós nascemos a lidar com papel,
mas ainda somos leigos a lidar com os sistemas de informação nesse pormenor de efetuar, lá está, de assegurar os valores que referia, da integridade, da disponibilidade, da autenticidade, da confidencialidade, estes valores essenciais que temos que assegurar para os dados. Por isso, eu diria que um dos caminhos a seguir é exatamente esse, e referiu muito bem, que é desde logo impor obrigações de segurança que sejam em si mesmas já uniformes. Portanto, essas normas técnicas que existam para a própria segurança de informação devem ser adotadas. E já são adotadas em alguns setores, por exemplo, da banca. Os setores da banca são aqueles que mais têm preocupado em adotar esses temas. Fomos analisar as políticas internas dos bancos, impostas aos colaboradores, vamos ver uma panóplia de manuais, cada um mais complexo do que o outro, sobre como manusear a informação. E não só manusear a informação em papel, também a informação em sistemas de informação. E tem inclusivamente políticas de o que fazer aos e-mails, a quem dirigir os e-mails, não dirigir e-mails para fora, por exemplo, quando tenham informações confidenciais, destruir imediatamente os documentos, no caso enfim, uma série de pormenorizações do que podem ou não podem fazer. Eu diria que mais do que estarmos a trabalhar localmente, devíamos trabalhar em conjunto. Lá está. É importantíssimo uniformizar. Daí a importância também destas normas técnicas resultantes da normalização. O que se procura é exatamente que o interveniente A tenha normas idênticas à do B, para que depois, quando o engenheiro Gonçalo for recolher a prova, saiba com que está a lidar e não tenha que tratar a informação da empresa A diferente da maneira como vai tratar a informação da empresa B, porque isto vai levantar, obviamente, problemas na recolha, no manuseamento da informação e depois na sua apreciação por parte do juiz. O juiz também terá maior facilidade em apreciar a prova se lidar sempre com critérios idênticos. Vai ter uma grande dificuldade se num caso lhe é apresentado de uma maneira, no outro caso é-lhe apresentado de outra maneira. Portanto, há toda a vantagem em uniformizar desde logo as obrigações de segurança das empresas. E eu referi há pouco o setor da banca, mas o melhor exemplo até é o setor das comunicações, porque o setor das comunicações é aquele onde existem, de facto, já obrigações legais, muito claras, de assegurar, de garantir essa segurança dos sistemas de informação, dos serviços, das redes e dos serviços de comunicações. Portanto, a palavra-chave, eu diria aqui, é a uniformização. Não sei se respondi à pergunta, mas muito haveria por dizer, lá está. Isto daria discussão para o dia inteiro. Não sei se é o engenheiro Gonçalo. Também referiu normas, neste caso aplicadas ao arquivo, e, portanto, também aí a importância da normalização, nesse caso, relativa à arquivística. Duas notas muito breves também. É notório da nossa experiência, sobretudo em sede de julgamento, a atenção que é dada a um relatório em formato papel e a atenção que é dada no relatório em formato digital. É completamente diferente e o que nos diz a experiência é que olha-se para o papel ainda, muito. Por uma série de razões, eventualmente algumas também culturais, e efetivamente também alguma formação que tem que ser passada também para a magistratura e não só. Ou seja, todos estes atores têm efetivamente que falar a mesma língua. Mais uma vez, a questão da taxonomia vir ao de cima. Sobre o outro ponto, relativamente ao que nos espera, aos desafios emergentes, que eu qualificaria como a volatilidade da informação em que passaremos a fazer mais investigação sentados à cadeira. É um desafio que já se coloca. Não me parece que vá diferir muito ao longo do tempo. Cá estaremos para ver, mas é efetivamente uma preocupação, claro que sim, como a cifragem, o armazenamento na cloud, isso já se coloca hoje em dia. Isso coloca, obviamente, desafios não só aos órgãos de polícia criminal, mas também aos serviços de informação, obviamente. Teremos que nos adaptar todos, sem exceção. Obrigado, Gonçalo. Há mais uma intervenção ali pedida. Bom dia. O meu nome é Sotero Freitas, da Polícia Judiciária, já que estamos na ANACOM, e em 2015, século XXI, portanto, há um operador de telecomunicações que foi licenciado pela ANACOM, tem que colaborar com a Justiça e tem colaborado, e agora, por questões comerciais, decidiu entregar a parte do serviço de mail à Microsoft. Portanto, a partir de agora, ao fazer os pedidos para esse operador, ele diz que o serviço de mail está entregue à Microsoft, portanto, que os pedidos têm que ser dirigidos à Microsoft. Portanto, sem ser às 3 da manhã, pode ser no horário normal de expediente. Nós fizemos o pedido então para a Microsoft e a Microsoft agora diz que isso tem que ser por carta rogatória que está nos Estados Unidos. Portanto, quando o BES também passar os dados bancários para a IBM,
a gente, quando quiser saber onde para o dinheiro, provavelmente vamos ter que saber, vai ter que ser por carta rogatória, porque a IBM está nos Estados Unidos. Isto é uma coisa legal, que como é que se vai resolver? Bem, eu não sei se é muito justo passar a palavra a algum dos interlocutores. Não vou passar ao Gonçalo, sendo da Polícia Judiciária, acredito, mas é verdade. Sofia, eu não sei se... Ainda bem que eu sou só moderador hoje. Ainda bem que eu sou só moderador. Esse é o grande problema da deslocalização dos serviços, mas exatamente é a consequência de vivermos numa sociedade global, não é? E aqui temos que identificar uma vulnerabilidade que é óbvia do direito, que sempre existiu, mas com a sociedade global tem ficado mais à vista, mais evidente, que é o facto do direito ser territorial. A PT vai passar para a empresa francesa. Sim. Se passasse para a empresa americana, então já teria que ser por carta rogatória, não é? Está em Portugal, mas tem que ser carta rogatória. Se está a prestar um serviço em Portugal, tem que cumprir a lei portuguesa, ou não? Não, exatamente. Temos que determinar, deixa-me ir por ordem. Estamos numa sociedade global, mas o direito tem a ambição de ser aplicado ao seu território, aos seus cidadãos, embora cada Estado seja soberano para determinar o âmbito de aplicação da sua lei. Por exemplo, os Estados Unidos da América têm a tradição de considerar que as suas leis são aplicáveis a todos e em todo o mundo, enfim. Resta saber, depois, a capacidade de cada Estado em aplicar o seu direito. Não é? Agora, em cada área específica existem regras para determinar qual é que é a lei que é aplicada. Por exemplo, na proteção de dados pessoais, existem regras na Lei de Proteção de Dados Pessoais que explicam qual é a lei que deve ser aplicada para o manuseamento dos dados. Quem é que deve ser considerado, por exemplo, responsável pelo tratamento dos dados e qual é a lei que deve ser aplicada naquele caso. E parece-me corresponder à situação que me está a referir. Estamos a falar de correio eletrónico, manuseamento necessariamente de dados pessoais. E aqui o critério tem sido que a lei aplicável é aquela do lugar onde é desenvolvida a atividade a que se destinam esses dados. O que me parece ser, aplicando este critério ao exemplo que me deu, parece ser a lei portuguesa. Portanto, sem dúvida, pela pouca informação que me deu aqui, que a lei portuguesa é aplicada. Outra coisa é, eventualmente, a maneira pela qual se irão solicitar esses dados. Não é? Estando lá fora, terá que ser, eventualmente, carta rogatória. Mas a lei portuguesa, em princípio, será aplicada. Se levanta questões, de facto, muito complexas, a todos os níveis. Muito obrigado. Há aqui mais uma intervenção solicitada. Bom dia. Esta questão é mais ali para o Gonçalo, porque ele falou muito de search e falou também da lacuna que havia de recursos humanos em termos de expertise, não é? Da investigação. Eu estou a ver os prestadores de comunicações eletrónicas e de serviços de comunicações eletrónicas muito pressionados e com muita responsabilidade no meio destas investigações. Como é que podíamos, por um lado, preencher a lacuna dos recursos humanos cooperando mais? Portanto, como é que se poderia resolver isto? Como é que a ANACOM podia ter um valor acrescentado aqui portanto, nestas investigações, para além da promoção da normalização, que já é um ponto muito positivo, claro. Não se identificou, mas eu identifico Isabel Rodrigues da ANACOM. Efetivamente será uma dificuldade e não vemos, eu muito honestamente, não vemos uma grande preocupação, sobretudo em cenários de incidente, e também não vemos que a informação não é bidirecional. Ou seja, vemos que realmente não é que não exista nativamente uma comunhão de esforços, mas na prática isso não se concretiza, não há materialização desse esforço em conjunto. E acho que este evento despoleta isso mesmo, tem que haver mais diálogo. Quando uma implementação, quando uma identificação de uma brecha de segurança, quem é que reporta? O CERT, por exemplo, disponibiliza o seu formulário de participação de incidente no seu site, mas deve igualmente ser reportado junto à Polícia Judiciária. Mas respondendo, efetivamente, na minha opinião e na opinião da Polícia Judiciária, o que será feito, ou que deverá ser também feito, é
transpor não só o que está nestas normas, porque todos sabemos que são muito corretas, são muito lineares, não têm erros, na verdade não será assim. E quem se depara, quem faz algum trabalho de first responder e de análise forense digital, percebe que efetivamente a norma é um guideline, tem que existir, tem que ser partilhado. Mas se calhar tem que haver mesmo uma contextualização no plano nacional entre os diversos atores, nomeadamente a ANACOM como regulador e como moderador também desta atividade e de evangelizar deste tema junto dos operadores. Tem que haver realmente uma comunhão de esforços, um grupo de trabalho em comum com os vários atores, operadores, ANACOM, Polícia Judiciária, outros atores, Ministério Público, nomeadamente, e eventualmente Serviços de Informação também. Portanto, tem que ser através de uma comunhão de esforços, para já, na minha ótica pedagógica, através de eventualmente algum treino em conjunto, alguma partilha de procedimentos, sobretudo para que não se cometa o erro que se pretende sempre evitar, é a não contaminação de qualquer ato ou extração digital. Eu acho que tem que ser esse caminho. É um caminho em conjunto. Mais uma vez, aqui o Word Cooperação estará sempre no painel e esse é o caminho. Muito bem. Há mais uma intervenção pedida. Bom dia. Meu nome é Bruno Peixoto. Atualmente trabalho no Banco de Investimento Global. Sou responsável pela área de segurança, infraestruturas e sistemas. E eu gostava de colocar uma questão à doutora Sofia. E eu sei que nós estamos num workshop de investigação em incidentes, mas eu gostava de inverter aqui um bocadinho os papéis. Quando nós falamos em investigação, estamos sempre a falar uma parte mais reativa, pós, mas eu gostava de olhar para a investigação como se fosse uma coisa preventiva, proativa. E a pergunta que lhe colocava, e pronto, gostava de ouvir a sua opinião, é como é que, à luz tanto daquilo que nós hoje, a velocidade em que nós trabalhamos, o real time em que nós temos e queremos os serviços, a dimensão tanto da própria informação e a forma dela não estar estruturada, como é que é a sua visão, qual é que é a sua opinião quando nós vemos a liberdade, os direitos e as garantias, a privacidade dos dados, como é que ela colide com a segurança e com a garantia que eu tenho que dar em termos de segurança? Isto é, eu vou ter que, para aumentar a minha segurança, diminuir a minha liberdade? Gostava de saber a sua opinião. Então, obrigado. Essa questão é bastante interessante, porque a segurança de informação, é importante dizê-lo, também serve para defender os nossos direitos, liberdades e garantias. Uma grande parte da segurança de informação é também para segurar, proteger dados pessoais e a privacidade. Quando eu consigo garantir a segurança de informação, estou dentro dessa informação protegida a proteger, ou a incluir, desculpem, dados pessoais e a minha privacidade. Temos vários casos em que a segurança de informação foi colocada em causa e dados pessoais foram revelados. Por exemplo, o iCloud da Apple foi um caso emblemático, entre vários outros. Meu Deus, todos os dias acontecem casos semelhantes, mas posso dar aqui o exemplo só para concretizar, em vez de falarmos sempre de uma forma tão abstrata. Portanto, segurança de informação não é necessariamente oposto à proteção dos direitos, liberdades e garantias. Agora, sem dúvida que os mecanismos, os processos de garantir essa segurança de informação podem colidir com esses direitos, liberdades e garantias. E, em particular, com o direito à privacidade. Porquê? Porque e disse muito bem, temos que atuar desde logo na fase da prevenção. Então, na fase da prevenção, o que é que deve ser feito para garantir essa segurança de informação? Devem ser registados todos os movimentos em rede, por exemplo. Todos os movimentos, todo o manuseamento de informação feito através dos sistemas de informação deve ser registado e deve ser possível determinar a origem desse manuseamento. Ora, esta possibilidade de identificar o autor dos movimentos no sistema de informação pode colidir com o direito da privacidade daqueles que estão a atuar por essa maneira, que estão a fazer esse manuseamento. E aqui, nada melhor do que debater, como estamos aqui a fazer hoje, lá está, mais uma vez, estas iniciativas são essenciais, de debater até onde é que a sociedade quer ir. Nós não nos podemos esquecer que o direito deve refletir aquilo que é a nossa consciência social, aquilo que são as nossas posições. E aquilo que são as nossas posições tem-se alterado ao longo da história. Se forem pensar o ponto em que estávamos no dia 10 de setembro de 2001, 10 de setembro, e como ficamos, e como se tornou a nossa consciência social em relação à privacidade no dia 11 de setembro de 2001, vamos ver como determinados eventos podem alterar num só momento a nossa consciência social em relação a um tema. No dia 10 de setembro, até o dia 10 de setembro de 2001,
a sociedade opunha-se a toda e qualquer tentativa de restringir os direitos, liberdades e garantias, em particular o direito à privacidade, porque esse sim era um direito superior, a nossa privacidade e mais a nossa liberdade, deveria prevalecer sobre tudo e deveria prevalecer sobre um Estado omnipotente. A partir dos eventos de 11 de setembro, isto é um bom exemplo, a partir dos eventos de 11 de setembro, tendo em conta que nos sentimos ameaçados e vimos como possível um ataque à nossa segurança nacional, à segurança do Estado, à segurança dos cidadãos, tudo mudou. E a nossa consciência social também mudou. Portanto, nós temos que, em cada momento, ir percebendo o que é que a sociedade quer. A partir daquele momento, 11 de setembro, foram aprovadas leis que até ao momento não tinham qualquer possibilidade de ser aprovadas e que deram mais poderes ao Estado e que criaram grandes limitações à privacidade. Daí que o exato limite temos de ser nós, sociedade civil e todos nós, a determinar em cada momento e conseguir fazê-lo refletir nas leis, pelo menos idealmente assim seria. O que posso dizer é que a lei procura criar determinadas regras, tenta sempre fazê-lo de uma maneira geral e abstrata, tem que o fazer, e tem que ser o aplicador do direito, o decisor, que tem que determinar como é que, em concreto, se devem equilibrar esses interesses. Por vezes a lei dá mais pistas, outras vezes dá menos, o que dificulta a tarefa do aplicador, do decisor, mas temos vários casos. Por exemplo, referimos já aqui os dados de tráfico, o manuseamento dos dados de tráfico para fins de investigação criminal é um tema que levanta múltiplas questões. Quem pode pedir, quem não pode pedir, qual é o tempo de conservação dos dados de tráfico, se o prestador de serviços está obrigado a eliminá-los por regra, como é que eles ainda o têm disponíveis para depois entregar para fins de investigação criminal. Toda uma panóplia de questões que concretizam na prática essa dificuldade de equilíbrio entre, por um lado, a segurança da informação e, por outro, os nossos direitos, liberdades e garantias. Obrigado, Sofia. Sendo este um painel com perspectiva jurídica, há um aspecto que é fundamental, que é o aspecto dos prazos. Nós ligamos muito ao aspecto dos prazos. É verdade, também contamos sempre com uma certa dilação e, portanto, eu vou usar essa dilação apenas para pedir que em 30 segundos façam considerações finais. Gonçalo. Sim. Replicar um pouco o que foi dito. Acho que o caminho é este, é a cooperação. Tem que haver realmente, dentro de cada organização, equipas formadas e essa mesma formação tem que ser transversal. Cada um com o seu papel, obviamente. O conceito de não sabe, não faz. E, efetivamente, esse também tem que ser uma palavra de ordem. Tal como numa situação de paragem cardiorrespiratória. A pessoa não deve intervir e, efetivamente, se não souber o que tem que fazer. Senão pode piorar, não é? Aqui acaba por ser o mesmo. Em caso de dúvida, call the expert é o conceito. A adoção de uma taxonomia e a materialização em conjunto destas normas. E, efetivamente, tem que ser em conjunto, através de treino, através de comunicação, através de grupos de trabalho, através de plataformas de sistemas de informação, eventualmente até nesta fase mais embrionária, que todos possam ter acesso e contribuir. Eu acho que tem que ser esse o caminho, não descurando, obviamente, toda esta perspectiva jurídica. Claro que sim. Sofia. Eu vou então repetir, porque realmente é essencial e julgo que é um bom tema que cabe gravar, um princípio que cabe gravar aqui deste debate, que é da cooperação, uma vez mais, da cooperação. No que respeita às normas aplicáveis a este tema em particular, devemos continuar a debater aqui em fora como estes aquilo que deve ser o exato equilíbrio entre os interesses em confronto. Falta muito ainda a fazer no campo do direito, não há dúvida nenhuma. Portanto, as normas jurídicas têm que evoluir, têm que se adaptar, têm que colmatar uma série de omissões que hoje em dia ainda existem. Temos que determinar exatamente como é que podem ser tratados os dados de tráfego, o correio eletrónico, por exemplo, em que momento é que pode ser acedido, se há de facto diferenças entre o correio eletrónico que está a circular ainda, que já foi recebido uma mensagem de correio eletrónico, se está ou não está aberta. Temos que pormenorizar a lei, porque são tudo questões em aberto e que levantam muitas dúvidas até nos tribunais. Os aplicadores do direito não sabem bem como aplicar e na doutrina, se forem ver livros sobre este tema, vão encontrar múltiplas posições e
Julgo que, enquanto a norma jurídica não for assim tão completa e porque não tem que ser tão pormenorizada, as normas técnicas têm aqui um papel essencial a desempenhar, as normas técnicas resultantes de normalização. Daí que, na falta de pormenorização nas regras jurídicas, devemos apostar em adotar, aprovar e posteriormente adotar estas normas técnicas. Muito bem. Nas reuniões preparatórias para este debate já tínhamos ficado com a ideia que estes dois convidados eram bastante entusiastas e bastante sabedores da matéria, mas realmente demonstraram que manter aqui esta animação às 9 da manhã, falando de matérias de incidentes de segurança e investigação e prova digital numa perspectiva jurídica, só mesmo com este tipo de capacidade. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade e espero também que tenha sido o início de outras iniciativas, sendo certo que se retira daqui um aspecto, parece-me, é que a normalização é essencial. Muito obrigado.